Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje este 16º domingo do tempo comum. E na liturgia de hoje, a primeira leitura, tirada do profeta Jeremias, nós escutamos, uma exortação, uma palavra que o Senhor Deus dirige aos pastores do povo, aos pastores do rebanho. E quem eram esses pastores na antiga aliança, no Antigo Testamento? Eram os sacerdotes, os profetas, os reis, aqueles que tinham o dever de zelar pelo povo. Então Deus dá uma palavra muito dura a esses pastores, porque ele diz: ai dos pastores que deixaram perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. E aí ele vai dando uma série ali de advertências a esses pastores, dizendo para eles que eles deveriam ser cuidadosos, mas por muitas vezes não foram. Só que aí também ele vai alertando a eles que eles responderão por essa omissão, eles responderão por essa falta de cuidado ao rebanho que lhes foi confiado. Perfeito. No evangelho que nós escutamos hoje, é uma sequência do evangelho que nós escutamos domingo passado. Então, domingo passado, nós iniciamos aqui o capítulo 6 de São Marcos. Jesus enviava os discípulos em missão. Então, ele reuniu os discípulos e enviou os apóstolos, em missão. E aí, no evangelho de hoje, nós escutamos o retorno dos apóstolos. Os apóstolos, então, voltam da missão, e aí o evangelho começa dizendo, que Jesus faz um convite para eles. E que convite é esse? Jesus convida eles para que eles possam ir e descansar um pouco. E aí o evangelista faz questão de colocar que, de fato, tinham tantas pessoas chegando e saindo que eles mal tinham tempo para comer. Então, Jesus chama os apóstolos que estão chegando super animados dessa missão e fala com eles: olha, vamos descansar um pouco. E aí, perfeito, Jesus tem ali essa iniciativa, até mesmo para que ele possa rezar mais tranquilamente com os apóstolos, que eles possam refletir melhor como que tinha sido aquela missão. Só que o povo vê eles entrando no barco e saindo. E quando eles chegam no destino, as pessoas já estão lá, já tinha uma grande multidão esperando por eles. E aí tem uma passagem, o finalzinho, muito bonito, finalzinho do trecho do evangelho que nós escutamos hoje, que vai dizer o seguinte, Jesus, ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Então, lembra daquilo que nós escutamos na primeira leitura, O profeta Jeremias está ali trazendo essa palavra do Senhor, dizendo para as pessoas que elas, dizendo para os pastores que eles devem ser zelosos com o rebanho que lhes foi confiado. E eles não podem se esquecer disso, porque eles serão cobrados disso. E no evangelho nós vemos justamente Jesus sendo o modelo de pastor para todos os pastores, para todos aqueles que zelam pelo rebanho. Jesus, então, é o modelo. E que modelo é esse? É o modelo que está disposto a sacrificar-se.
Eles estavam cansados, eles mal tinham tempo para comer, mas Jesus teve compaixão. Ele doa-se completamente pelo rebanho. Ele entrega-se completamente pelo rebanho. Fato é que nós também sabemos disso, que ele vai dar a sua vida na cruz pelo rebanho, por todos nós, pela nossa salvação. Então esse grande convite que Jesus faz, para os pastores, para que eles possam seguir este mesmo modelo. E aí a gente pode escutar isso e pensar, padre, mas então isso é responsabilidade dos padres, dos bispos, dos diáconos, né? O que a gente tem a ver com isso? Todos nós temos também uma responsabilidade no pastoreio do rebanho do Senhor. Nós que somos rebanho e também pastoreamos esse rebanho. Como? Com os nossos afilhados de batismo, com os nossos filhos, no nosso casamento, nós temos o dever de zelar pelo rebanho. E como que nós temos zelado pelo rebanho que nos é confiado? Nós temos agido como Jesus e nos doado, nos entregado completamente? Ou será que às vezes nós estamos lá como aqueles maus pastores do Antigo Testamento, mais preocupados, com as nossas necessidades do que com o rebanho que nos foi confiado? Como que nós temos agido? Essa grande reflexão Jesus convida cada uma de nós. E como que isso é necessário? Porque nós vivemos um mundo cada vez mais tão individualista que as pessoas às vezes moram debaixo do mesmo teto, mas já não se conhecem mais. Já não sabem mais quem são aqueles que estão ali. São apenas pessoas que estão debaixo do mesmo teto. Porque às vezes nós estamos tão concentrados nas nossas próprias vontades, tão preocupados com a nossa vaidade, com o nosso ego, com o nosso orgulho, que não sobra tempo para doar-se ao outro, para preocupar-se com o outro. Uma grande dificuldade que as relações vivem hoje. Os relacionamentos hoje têm essa grande dificuldade. Doar-se um pelo outro. E às vezes uma parte só quer que se doa. Ou às vezes as duas partes, nenhuma das duas está disposta a se doar. Cada um está querendo viver a sua vida separadamente. Mas então como que vai unir-se? Como que vai ser uma só carne? Como então que vai conseguir dar esse passo, se não está disposto a doar-se pelo outro? E aí, a segunda leitura de hoje, que nós escutamos, tirada da carta de São Paulo aos Efésios, São Paulo diz para nós que todos nós fomos reconciliados com Deus por Cristo. Cristo reconciliou a todos nós em Deus. E aí, o que isso tem a ver, padre? Tem a ver o seguinte: esse é o modelo de amor para nós. Esse é o modelo de amor cristão. Qual o modelo? O modelo de Cristo, que reconciliou, que uniu a todos nós a Deus novamente. E que modelo é esse? O modelo daquele que dá a própria vida pelo rebanho. O modelo daquele que está disposto a entregar-se pelo próximo. E aí faz com que a gente olhe, para a nossa vida, insisto mais uma vez, e nos perguntemos: será que nós estamos dispostos a doar-nos ao próximo? Ou será que às vezes o nosso egoísmo, o nosso orgulho fala muito mais alto e nós apenas queremos que o outro nos sirva, que o outro faça a nossa vontade, mas nós não estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, a doar-nos aos outros? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.